Calma aí, deixa eu só lembrar que eu vou falar no começo. O Alzheimer é hoje um problema que se instala, em geral, em pessoas mais velhas. Lembrei, pode ir. Quais são os seus exemplos? Quando a gente fala de exemplo, é normal quando você é pequeno que você acabe seguindo os exemplos dos seus pais, o exemplo das pessoas que vivem ao seu redor. Por exemplo, eu sou São Paulino. Sou São Paulino por causa do meu papai, que é muito São Paulino também. Wellington Rato, perna esquerda, bate. Eu também gosto bastante de estudar. Eu gosto bastante de estudar por causa da minha mamãe, que é formada em não sei quantas faculdades e tem não sei quantas pós também. Mas ela gosta bastante de estudar e eu acabei pegando isso dela. Tá estudando muito? Nossa. Ano que vem, então, onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Quando a gente fala de exemplo também, tem um texto na Bíblia que me faz refletir bastante a respeito de exemplo, que se encontra no livro de João, capítulo 13, a partir do verso 33. Acompanhe comigo. Meus filhinhos, estarei com vocês apenas um pouco mais. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aqui, este contexto é muito simples. Jesus estava no momento de Santa Ceia com seus discípulos. E naquela época, quando você tinha uma Santa Ceia, geralmente tinha alguém que estava preparado para poder lavar os pés. Até porque a Santa Ceia, no fim das contas, é a festa da Páscoa judaica, que comemora a libertação do povo de Israel do Egito. Então, imagina só a seguinte cena. Você sabendo dos costumes da época, e aí você chega no local onde você vai ter essa festa, sabendo que teria alguém que pudesse lavar os seus pés para que você participasse de todo o contexto. Só que quando você chega, você não encontra essa pessoa. E quem lava o seu pé é o seu mestre. Essa história fala muito de exemplo, porque quando Jesus lava os pés dos discípulos, além dele ter deixado o exemplo da Santa Ceia, ele também deixa um exemplo de humildade. Só que eu acho interessante porque aqui, a maneira como Cristo termina o seu discurso durante todo esse contexto é falando de amor. E aí você percebe que quando ele vai falar sobre amor, ele fala que a gente deve amar uns aos outros, não apenas como a nós mesmos, mas também como ele. Porque se você for parar para pensar, quando você ama como você mesmo, às vezes você coloca uma expectativa muito grande no amor da outra pessoa e você acaba se frustrando. Só quando você coloca o seu amor em Cristo, aí você não se frustra, porque o amor dele é perfeito. E mesmo que coisas ruins possam acontecer, ainda assim, você sabe, no futuro, você vai descobrir que aquilo era melhor para você. Só que essa história também mostra o momento em que Judas sai ali daquele contexto dos discípulos, mostrando também para o leitor de João que ele vai ser traído por Judas, que Jesus vai ser traído por Judas. Só que o começo desse texto também fala que, tendo-os amado, amou-os até o fim. Ou seja, mesmo que Judas fosse o trair, ali Jesus também o amou. Obviamente, Jesus, de novo, não passou pano para aquilo que Judas fez, mas isso não tira o mérito de que ele amou Judas até mesmo nos últimos momentos de sua vida. Por isso, não se esqueça de duas coisas que são importantes aqui. Primeira, Deus te ama incondicionalmente, mesmo que você faça alguma besteira. Segundo, e mais importante, quando você for amar as pessoas, procure amar não apenas como a você mesmo, mas também amar como o Mestre amou. Por isso, eu falo para você, nunca se esqueça desse amor. Tamo junto.